Hoje nós vamos falar um pouco sobre pontuação. Ontem teve uma atividade, né, sobre pontuação e alguns mandaram imagens que não tinham entendido, mas foi de propósito. Eu passei a atividade antes de dar a explicação. Por quê? Vocês estão vendo pontuação desde o terceiro ano, mais ou menos, vocês já estudam pontuação. Então, aquilo lá era para mim ver como vocês se saem quando vocês têm que pontuar alguma coisa. Porque sempre que a gente produz um texto, a pontuação ela é fundamental, certo? Então, vocês têm que estar muito atento na produção, na pontuação, que tipo de ponto que eu vou usar para cada um. Então, aqui eu tenho algumas. Eu tenho as aspas, que indica que retiramos a fala de alguém do texto. Então, aqui, a aspa também eu uso quando? Eu uso no discurso direto. Quando o personagem, em vez de eu colocar um travessão, eu vou colocar aspas, certo? Ou então lá na carta do leitor, quando eu estou produzindo a carta do leitor, eu uso aspas para quê? Para mostrar a parte do texto da qual eu retirei aquele assunto. Depois eu tenho o ponto final, que serve para indicar o final de uma frase. Então, quando eu termino uma frase afirmativa ou negativa, eu uso o ponto final. O travessão indica que alguém vai falar. Então, sempre no discurso direto, eu vou usar o travessão. O ponto de exclamação indica uma admiração, uma alegria, um espanto. Então, sempre que a gente vai escrever algo, produzir algo que vai falar sobre, que o personagem está admirando algo, está feliz, né? Então, eu vou usar o ponto de exclamação. O interrogação, quando é uma pergunta, quando eu quero saber algo. A reticências, o que são as reticências? São os três pontinhos. Elas são usadas para quê? Para indicar uma interrupção de pensamento. Então, quando eu estou falando algo e eu paro, eu uso os três pontinhos, ou seja, as reticências. Os dois pontos, que eles são usados também no discurso direto, né? Antes do personagem falar algo, antes do personagem responder algo, e a vírgula, que separa uma indicação de outra. E ela é uma pequena pausa na fala ou na escrita, certo? Então vamos lá. O que é a pontuação e para que a pontuação serve? A pontuação está a serviço de orientar o leitor, dividir o texto em unidades de sentido, ou seja, que deve ser lido junto e que deve ser considerado separadamente. Então, aqui nesse texto, ó, eu uso o quê? Eu uso vírgula, né? E eu uso um ponto final. Por que eu uso um ponto final? Porque ele é um texto afirmativo. Ele está falando sobre a pontuação. E por que aqui eu divido? Ó, a pontuação está a serviço de orientar o leitor, dividir o texto em unidades de sentido. A vírgula ela está explicando essa primeira parte. Para que a pontuação serve? Então, ela serve para quê? Para dividir o texto em unidades de sentido. Então, sempre que eu quero colocar algo dentro de um texto, eu vou usar a vírgula. Aí vocês tinham na atividade, meu estojo sumiu, não está na gaveta. O que vocês tinham que fazer? Pontuar. Mas existe só uma forma de eu estar pontuando esse texto? Não. Tá? Cada maneira que eu pontuar, esse texto vai ter um significado diferente. Aqui, se eu colocar essa vírgula, ó, meu estojo sumiu, vírgula, eu vou explicar. Não está na gaveta. É uma frase negativa, que o estojo não está na gaveta. Então, eu uso um ponto final. Eu estou explicando, ó, meu estojo sumiu. Então, eu já procurei o meu estojo, só que ele não está na gaveta. Isso aqui acontece porque é uma afirmação, ele está afirmando primeiro, ó, o estojo sumiu. E depois ele está comprovando, mas não está na gaveta. Se eu pudesse mudar o sentido da frase,
Eu poderia estar usando o mas aqui, mas lá estava bem falado, eu não posso mudar o sentido da frase. Então, quem colocou uma vírgula depois de sumiu e o ponto final, está correto. Mas eu tenho outras também. Eu posso escrever ele no discurso direto. Meu estojo sumiu. Então, quem está falando aqui? Eu, né? Primeira pessoa, eu estou falando por quê? Porque o meu estojo que sumiu. E alguém está me perguntando, não está na gaveta? Então, aqui, ó, quais os pontos eu uso? Eu uso travessão e o ponto final para concluir a minha frase afirmativa. E depois eu uso novamente o travessão e um ponto de interrogação, porque eu estou conversando com alguém. Então, eu afirmo que meu estojo sumiu, mas alguém pergunta usando o ponto de interrogação, se ele não está na gaveta. Então, aqui é um diálogo onde há predominância de dúvida e resposta em réplica. Por que uma dúvida? Porque a pessoa me pergunta, não está na gaveta? Ela está duvidando que o estojo não esteja lá. Então, quem fez em forma de discurso direto também fica correto. Depois eu tenho outra forma. Meu estojo sumiu não, está na gaveta. Quer dizer, eu estou dizendo que meu estojo não sumiu. Ele está na gaveta. O que eu mudei da primeira para essa frase? Na primeira eu coloquei a vírgula depois do sumiu. Então, lá na primeira frase, ela ficou com sentido que eu estava procurando na gaveta, que ele não estava na gaveta. Aqui já é o contrário. Aqui eu estou falando que o meu estojo não sumiu. Ele está na gaveta. Vocês viram, a pontuação é a mesma, mas em outro lugar. Então, o sentido que vai dar na frase é outra. Aqui eu tenho uma negação do sumiço do objeto. Eu estou falando que o meu objeto não sumiu. Aqui então eu já tenho um outro, ele é parecido com o primeiro, ó, meu estojo sumiu, não está na gaveta. Lembra que eu falei lá da reticências? Quando eu uso as reticências? Quando eu interrompo o meu pensamento. Então eu pensei, meu estojo sumiu, não está na gaveta. Por que eu coloquei a reticência? Porque ele pode estar na bolsa, ele pode estar dentro do guarda-roupa, ele pode estar em cima da mesa. Então eu não tenho certeza aonde ele está. Eu tenho outras possibilidades de ele estar em algum lugar, certo?